Bom, espero que todos tenham tido um bom dia, um bom trabalho, que devam ter conseguido dar uma leitura no texto da NR1. E a gente vai começar já a nossa aula. E o objetivo é, de uma certa maneira, na aula de hoje, é a gente examinar com certo cuidado o texto legal, né? Claro que depois nós vamos, a partir da análise desse texto legal, verificar qual seria a melhor estratégia para a gente implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais, não necessariamente seguindo estritamente a sequência que eles propõem, mas desde que a gente atenda a todos os requisitos legais. Então, por isso que é importante compreensão do que está no texto, entender que requisitos são esses, né? E, ao mesmo tempo, a gente ver quais são as alternativas, quais são as flexibilidades que o texto legal permite a gente adotar. Bom, mais uma vez a gente vai. A apresentação de ontem já está postada lá na aula, e eu vou, na aula de hoje, também em fazer interrupções. Eu vou explorar, fazer interrupções de tempos em tempos, para a gente dar uma olhada no chat, ver se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, ou depois, nessa interrupção, quem queira fazer oralmente a pergunta, vocês entram quando vocês clicam em participantes, tem lá um dispositivo para você levantar a mão. Então, quando você coloca hands on, aparece aqui, para mim, pelo menos, a sequência de quem levantou a mão primeiro. Então, com isso, a gente consegue dar prioridade, obviamente, àqueles que levantaram a mão primeiro, ok? Então, a gente vai fazer essa interrupção e, no final, a gente faz a discussão das dúvidas. É claro que muitas dúvidas que vocês levantaram, eu espero que, ao longo da apresentação, elas sejam sanadas, né? Então, com isso, a gente consegue, de uma certa forma, atender pelo menos boa parte dessas dúvidas. Bom, pessoal, bem-vindo aos que chegaram aí. Eu peço desculpas a esse transtorno aí da dificuldade do acesso, mas eu acho que está equacionado. Pelo menos, se acontecer alguma coisa amanhã, vocês entrem em contato um com o outro aí e dá um aviso aqui para a gente, tá? Bom, eu estava comentando, eu vou repetir o que eu falei, porque a boa parte das pessoas não estavam na sala, né? Que a gente vai analisar basicamente o texto legal para ver algumas nuances, para vocês entenderem algumas questões que, às vezes, por que esse aspecto está no texto da lei, e como eu participei de todo o processo, às vezes eu consigo entender por que apareceu determinada expressão, qual foi o objetivo de quem estava elaborando a norma. Então, o que eu falei para vocês no início, que o texto da NR1, gerenciamento de riscos, é para fins de prevenção. Então, se colocou aqui que não serviria para aplicar para a questão de insalubridade e periculosidade, é justamente para que as perícias judiciais, eventualmente a Justiça do Trabalho, utilize qualquer questão que esteja na NR1 para criar mais um problema aí relativo aos adicionais de salário e coisas do tipo, né? Então, esse foi a precaução adotada pela Secretaria de Previdência e Trabalho, Especial de Previdência e Trabalho, no sentido de falar, olha, espera aí, esse negócio de insalubridade, isso é uma questão que a secretaria vai resolver num determinado momento, isso é um imbróglio, né? É uma questão muito complicada, porque envolve muito conflitos de interesses, porque envolve questão financeira, mas a gente precisa focar na prevenção. Agora, ao mesmo tempo, eu estava dizendo para vocês que quando você faz o gerenciamento de riscos ocupacionais, não tem como você também deixar de lado que a empresa lida com esses problemas. Ela enfrenta todos os dias problemas relativos a reivindicações de trabalho. Existe hoje uma indústria de maus profissionais de advogado, eu não sei se vocês sabem, né? Então, qualquer empregado hoje que sai da empresa demitido, ele entra na Justiça do Trabalho e o advogado já coloca lá
um monte de itens relativos à insalubridade. Não porque ele ache que tem insalubridade, né? Mas ele coloca, o juiz, naturalmente, não tem como decidir, porque ele é uma questão técnica. Então, o que, que significa? Significa que a empresa tem que pagar uma perícia. E a perícia tem um custo. Isso faz com que os advogados forcem uma certa negociação para que a empresa entre num acordo e pague alguma coisa, né? Então a gente tem esse golpe, né? Eu chamo isso de golpe, é má fé, né? Eu já vi ações na justiça que o advogado entra lá, o cara pintou alguma coisa, ele entra com tintas à base de arsênio, por exemplo. Não existe mais isso no mercado. Tintas com pigmentos com arsênio já foram banidas há muito tempo. Mas o indivíduo entra lá, o empregador não pode dizer que não tem. Então ele teria que contratar um perito. E às vezes o preço da perícia que ele deveria pagar é muito maior do que às vezes o acordo que se faz. Então a gente vê que essa questão ela tem que merecer uma outra abordagem. Agora, quando você está fazendo gerenciamento de riscos, isso é um risco para a empresa, é um risco de passivo trabalhista, não no sentido de risco para a segurança e saúde dos trabalhadores, mas é uma questão que, com certeza, cria bastante dificuldades para empresas de pequeno porte. As empresas de grande porte, não, elas já dispõem de infraestrutura jurídica, há uma articulação entre os profissionais de segurança e saúde e a assessoria jurídica da empresa, não tem tantos problemas, né? Então, essa é a observação que eu faço a respeito desse item, depois vocês poderão levantar alguma questão a esse respeito. Bom, quando a gente está tratando, destacando da NR1, as responsabilidades, claro, está falando da responsabilidade da organização no que diz respeito ao gerenciamento de riscos. Então, nós já aportamos ontem que ela deve implementar por estabelecimento, então ela deve ter um programa específico para cada estabelecimento, né? Mesmo que ela tenha várias unidades, e, ao mesmo tempo, a norma te permite que o programa seja desmembrado por unidade operacional. Então, se você pega uma grande organização, vamos supor um grande hospital, às vezes fazer um programa muito amplo, né, um inventário de risco, um plano de ação, você pode desdobrar esse programa, como a gente vai ver aqui, por setor ou por atividade. Então, isso é permitido, né? Isso vai ser feito a critério da organização, de acordo com a conveniência, a complexidade, o porte do estabelecimento, né? Bom, como a gente já tinha mencionado, pode ser atendido por um sistema de gestão, na medida que um dos elementos chaves do sistema de gestão é o gerenciamento de riscos, né? Ele pode contemplar outros aspectos não cobertos na NR1, mas, no mínimo, ele tem que incluir o gerenciamento de riscos. O que a gente vai destacar aqui é que, às vezes, os sistemas de gestão não têm previsão de um inventário de risco tal qual está exigido na NR1. Para mim, esse é o único aspecto que você poderia considerar que não está contemplado explicitamente nas normas de gestão. Agora, veja o seguinte, né? Ele tem o item 15313, né? O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos, né, previstos. Então, veja que de vez em quando tem um ato falho, até de quem fez a lei, de vincular a questão do gerenciamento ao documento, né? Na realidade, há outras ações, né? Não necessariamente documentos. Mas a gente vai ver que o PGR ele pode estar subdividido em subprogramas, né? Se eu quiser fazer um subprograma específico para proteção de máquinas, eu posso. Se eu quero fazer um subprograma de ergonomia, eu posso. Enfim, a norma permite que você flexibilize de acordo com, não só com o tamanho da empresa, as diferentes unidades, mas também você pode fazer esse programa, seccioná-lo de acordo com a conveniência. Tá? Claro que isso se aplica a empresas de porte maior. Pequena empresa não faz menor sentido isso que nós estamos falando aqui. Bom,
Aí ele fala no item 153 o que a organização deve fazer, né? Primeiro item, evitar os riscos que possam ser originados. Evitar riscos, você só evita se você não inicia uma atividade que seja fonte de risco. É a única maneira, né? Então, digamos que uma empresa vai decidir sobre dois processos de realizar uma determinada atividade de trabalho e ele analisa previamente e verifica que um introduz riscos. Por exemplo, se eu quiser fabricar prancha de surf, se eu for fabricar prancha de surf usando espuma poliuretano, a laminação da prancha de surf tem que ser feita usando resina epóxi, né? E ela introduz resina à base de estireno. O que acontece? O estireno é um agente nocivo. Hoje, se você pode fazer também uma prancha usando espuma de isopor, usando um outro tipo de resina, quer dizer, na realidade, a resina epoxídica. Então, você decidindo o seu processo produtivo, você pode evitar, por exemplo, o risco relacionado ao estireno, né? Então, é nesse sentido evitar. Ele pode identificar os riscos e possíveis lesões à saúde. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção aqui que a norma está implícito, que ela está identificando, dizendo que perigo é a fonte, né? Ela não está dizendo que o perigo é o dano potencial, como algumas classificações, abordagem de perigo utiliza. Ela fala em avaliar os riscos, indicando o nível de risco. Então, você vai dar uma dimensão ao risco e classificar os riscos em termos aí da sua importância para o processo preventivo. Claro que algumas normas, vocês vão encontrar a própria ISO 31000, esse processo de classificar os riscos já está implícito dentro do processo de avaliação, né? Implementa as medidas de acordo com o que está nesse item 14.1. Por que veio isso? Porque havia sido feito o primeiro texto da NR1, que vocês viram que saiu logo em 2019, colocando a hierarquia de medidas de controle. Aí a norma foi complementada com o aspecto de gerenciamento de risco. Então, para não ficar repetitivo, de novo, que as medidas preventivas deveriam seguir a prioridade estabelecida na hierarquia de controle, eles fazem apenas uma referência. Então, só recordando lá que o que está no item da norma respectiva a isso, deixa eu ver aqui, eu acho que esse item 14.1 que fala a eliminação, olha que coisa interessante. Aí, como o texto foi elaborado antes e não foi corrigido, então eles põem lá, eliminação dos fatores de risco. Você vê que é toda a parte de gerenciamento, né, no item 141, que é anterior ao 115, ele já não fala de perigo, fala de fatores de risco. Aquilo que eu falei. Então, eles estão usando o hazard indiferentemente. Minimização e controle dos fatores de risco. Seria, na minha opinião, minimização dos riscos. Você não minimiza o fator de risco, né? Ou você não minimiza, digamos, o perigo. O perigo é intrínseco, que você pode aumentar ou diminuir é o risco, alterando a probabilidade ou severidade. Então, vocês verem que há uma pequena contradição aqui. Depois fala minimização ou controle com proteção coletiva, aqui com adoção de medidas administrativas ou de organização de trabalho, e, por fim, adoção de medidas de proteção individual. Então, você percebe que o próprio texto tem essa inconsistência de terminologia. Então, lá na frente vai ficar falando em perigo, perigo, perigo. Aqui nessa parte anterior, ele já fala fator de risco, tá? Então, eu estou chamando a atenção de vocês para verificar por que aconteceu isso daí. É pressa na elaboração da norma. Então, a norma foi feita nas pressas, né? Não houve tempo de fazer esse batimento e verificar a consistência do texto. Então, isso é imperfeição que a gente perfeitamente pode ignorar. Se você está chamando tudo de perigo, chama de perigo. Se você está chamando de fator de risco ou quiser fazer uma combinação dessas duas coisas, fica a teu critério. Por isso que vai ser muito importante
que a organização ou profissional defina, né, exatamente qual é os termos que ele vai utilizar. Então, aí foi incluído também, além da hierarquia de controle, a questão da organização de trabalho, a questão da ergonomia. Por quê? Porque na proposta original, né, que a gente havia escrito, falava que o trabalho deveria ser adaptado às condições do trabalhador. Aí a bancada de empregadores levantou-se contra esse item, né? Quando fala que você tem que adaptar ao trabalhador, né? Então isso é uma coisa que fica muito complicado, fica muito subjetivo, então eles acham que é muito subjetivo, mas para não ignorar isso, então a norma colocou, olha, então segue-se a NR 17, uma vez que a NR 17 estava sendo elaborada ao mesmo tempo que a NR 1. Então vocês verem que como as coisas são, mas é um princípio, né? Além da hierarquia de controle, é um princípio da prevenção que o trabalho deve ser adaptado às condições, à capacidade fisiológicas do trabalhador, a capacidade cognitiva, enfim, as condições psicofisiológicas do trabalhador, como está na NR 17. Tá? Bom, outra coisa interessante que ela fala sobre a participação dos trabalhadores. Vocês vão verificar que a participação dos trabalhadores na gerenciamento de risco está muito limitada. Ela coloca simplesmente você vai consultar os trabalhadores sobre a percepção de risco, considerando as manifestações da CIPA. Ela não faz referência àquele mapa de risco, ou como que a CIPA poderia estar levantando essa percepção dos riscos. Percepção de risco, o significado técnico desse termo, é aquela avaliação subjetiva que a pessoa pode fazer sem necessariamente estar usando, digamos, técnicas, né, ou métodos técnicos para fazer essa avaliação de risco. É o que ele acha que é a percepção de acordo com a experiência dele, com o conhecimento. Pode ser que essa percepção de risco muitas vezes minimize o risco, às vezes o trabalhador não enxerga certas situações de risco que não são facilmente identificadas, assim como também pode exagerar, né, essa percepção de risco. Aí que entra muita questão, por exemplo, do interesse, de insalubridade. Né? Então, você pega, por exemplo, o setor de limpeza de quartos num hotel. Né? Então, se criou um mito do risco biológico em quem faz limpeza de quarto de hotel. Né? Por quê? Por causa do interesse do ponto de vista de eu receber o adicional de insalubridade por exposição a agente biológico. Do ponto de vista de prático, esse risco é facilmente controlado, você resolve isso de um problema, mas se criou toda uma jurisprudência aí na Justiça do Trabalho em relação a esse tema. Então, as pessoas passam a perceber riscos, né? Na área da saúde, por exemplo, de risco biológico, o cara que fica lá na portaria, ele já quer receber, ele acha que ele está sujeito a risco biológicos diversos. Não estou falando agora no contexto da pandemia, que pode ser até parcialmente verdadeiro, conforme o estabelecimento. Mas eu estou dizendo que percepção ela pode estar contaminada com interesses também, outros que não seja necessariamente uma visão do trabalhador. Mas você deve considerar sim, né? Se ele perceber, por exemplo, minimizar o risco, ele pode, às vezes, criar dificuldades para adotar a medida, seguir as orientações de prevenção que forem estabelecidas. Tá? E outra coisa, comunicar sobre os riscos, principalmente o que está no inventário de risco. Então, você vê que a participação dos trabalhadores na norma legal está extremamente limitada a consultar e comunicar. Ao passo que a ISO 45001, ela coloca que os trabalhadores, inclusive, devem participar no processo de tomada de decisão, da seleção das medidas de controle. E aqui não, a norma foi muito lacônica, né? Isso daí boa em função de negociações lá dentro da CTPP, tá? Agora, se a empresa quer expandir isso daqui, é uma coisa muito desejável, né? Se você for ver o texto que eu pedi para vocês ver das diretrizes da OIT, elas são muito mais
ricas nesse aspecto da participação dos trabalhadores. Então, uma crítica pessoal que eu faço ao texto resultante, né, é que ele ficou empobrecido nessa questão que diz respeito à participação dos trabalhadores. Ok? E ela fala também que a empresa deve melhorar o desempenho, ou seja, o princípio da melhoria contínua aqui da norma. Deixa eu olhar aqui o tempo para me controlar a minha apresentação. Então, vamos ver agora o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. Vocês devem ter percebido que a empresa ela parte direto para o processo, não vai... Claro que para você fazer um processo de identificação e avaliação de risco, você tem que ter uma preparação, que é o que a gente vai mostrar nas aulas seguintes. Não dá para de cara eu ir lá de peito aberto, chegar na organização e ficar fazendo o levantamento de perigos e avaliar riscos sem estar uma série de coisas definidas previamente, inclusive a capacitação de quem vai fazer isso daí. Então ele fala o processo de identificação de perigos e avaliação de risco. Esse termo processo foi particularmente eu insisti muito em usar esse termo, quer dizer, você tem todo o processo de avaliação de risco, que a identificação de perigos é uma etapa, né? Então é um processo amplo, né? Então, ele deve ser feito de que forma? Considerando o disposto de todas as demais normas regulamentadoras. Então, se você tem uma instalação elétrica e vai fazer uma atividade que envolve a possibilidade de ter contatos com partes energizadas, com correntes, você tem que recorrer à NR10 e ver o que ela estabelece a esse respeito. Se você vai ter uma exposição a agentes físicos, radiação, tem a contaminantes atmosféricos, você tem que ir lá na NR9 e ver o que ela diz a respeito disso daí. E assim por diante, para espaço confinado, para explosivos, enfim, você vai pegar o conjunto das demais normas regulamentadoras. Então, não é aqui que você vai ver como que identifica o perigo específico, nem como avalia. Vai ser recorrendo às demais normas regulamentadoras. Por isso que a NR1 é uma espécie de guarda-chuva, mas o detalhamento, inclusive não só da avaliação, como das medidas preventivas, estão explicitados nas demais NRs. Aí ele fala sobre o levantamento preliminar de perigos, né? Essa é uma questão bastante complicada, né? O que significa isso? O levantamento preliminar deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou de novas instalações, para atividades existentes e para mudanças que ocorrerem, né? Na realidade, sempre quando você faz o levantamento e identificação de perigo, mesmo que subjetivamente, mesmo de uma forma tácita, você faz algum nível de avaliação de risco para considerar se aquilo é relevante, se aquilo é irrelevante, ou se eu tenho que adotar uma medida de controle diretamente, eu faço uma avaliação. O que significa? Aquelas situações, se vocês lembrarem da antiga NR9, que falava lá, nas situações onde o risco é óbvio, né, você pode adotar diretamente medidas de controle. Foi o que a norma tentou preservar daquilo que estava disposto lá na NR9. Então, você chegou num lugar que o indivíduo tem uma poeira exagerada, que é visível, que é uma exposição excessiva, você não precisa fazer nenhum processo de avaliação para recomendar que deva ser feita a prevenção. Se você chega num lugar, o cara está levantando uma carga de muitos quilos, sei lá, 80 quilos, ninguém vai precisar fazer análise ergonômica para dizer que você tem que adotar uma medida preventiva. A mesma coisa no campo da ergonomia. Na NR17, vai introduzir um equivalente que chama análise ergonômica preliminar. Se eu tenho um posto de trabalho como esse que eu estou aqui sentado agora, que é uma mesa com um computador e uma série de questões, ninguém precisa fazer uma análise ergonômica se a pessoa está sentada num banquinho, por exemplo, né? Hoje, em muito regime home office, as pessoas foram para casa e não tem um posto de trabalho adequado e está usando o computador sentado no sofá, por exemplo, né? É óbvio que eu não preciso fazer análise ergonômica para verificar que essa situação é totalmente inadequada. Então, é nesse sentido que se introduziu esse tópico.
você dá uma olhada preliminar, né? Nós vamos indicar aqui muitas ferramentas, principalmente a metodologia, a abordagem usada na Bélgica, chamada Sobane, que você tem alguns instrumentos que o próprio trabalhador e empregador já pode apontar a solução para diversos problemas, sem que precise fazer uma avaliação mais sofisticada, identificação mais sofisticada de perigos e avaliação de risco, né? Então, ele fala assim, se esse risco não puder ser evitado, né, então, pressupõe, está implícito, embora não esteja explicitado, mas está implícito que você tem que fazer alguma análise preliminar de risco, tá? Então, a organização, se ela não resolver o problema nessa etapa, aí sim ela tem que fazer a avaliação, o processo de avaliação de riscos mais aprofundados. Então, por exemplo, eu trabalhei numa universidade, no CIAS, lá de uma universidade, e nós fomos no Instituto de Química. Você entra num laboratório, era uma bagunça tão grande, né? Frascos armazenados na cabine de ventilação exaustora, lá que eles chamam de capela, tudo espalhado e tudo mais. Eu não preciso fazer uma avaliação de risco para fazer primeiro, tem que fazer primeiro uma ordem de limpeza daquilo para depois resolver os problemas remanescentes. A OSHA norte-americana, na abordagem que ela dá para a pequena empresa, ela recomenda que não se faça avaliação de hazard, né, ou de riscos, como você queira, sem que antes você dê uma ordem de limpeza. Tá? Então, essa é uma questão. Muitas questões você resolve numa primeira abordagem simplificada, sem necessariamente ficar colocando aquilo no papel. Imagina você levantando um monte de situações que você poderia resolver com medidas simples, então não precisa gastar tempo para resolver o problema. Então, esse é o espírito do que, pelo menos, foi pensado na norma. Eu não sei se as pessoas estão lendo dessa forma, mas eu estou aqui dizendo para vocês que essa era a ideia que está por trás disso daqui, né? Então, o perigo, a critério da organização, essa etapa pode contemplar, está contemplada na identificação de risco. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque isso é uma questão bastante importante, né, que eu queria dizer para vocês, e ver se alguém tem algum comentário ou alguma dúvida a respeito desse assunto. Se alguém tiver algum comentário, ou se não entendeu o que representa esse tópico, eu peço para levantar a mãozinha aí e fazer a pergunta. Ficou claro para vocês o que significa essa abordagem preliminar do ambiente de trabalho e adoção direta de medidas preventivas, sem precisar fazer um processo mais sofisticado de avaliação de riscos? Se por acaso eu identifiquei, por exemplo, uma questão bem simples, que nem essa que tu colocou, que é de um posto de trabalho, questão de ergonomia, a cadeira, o apoio, enfim. E se eu identifiquei e a empresa não acatou as sugestões, daí mesmo assim eu tenho que lançar lá no cronograma essa melhoria. Isso a gente vai discutir amanhã, porque mesmo no cronograma, Graziane, ela vai ter que, para definir o que você vai fazer, ela que vai decidir, né? Nós vamos discutir essa questão de detalhes. Porque, por exemplo, assim, a minha dúvida só seria assim, tá, eu levantei que a medida é simples para consertar. É uma medida simples, mas eu fui lá, orientei a empresa e a empresa não fez. Sim, mas você tem que arrumar alguma forma de documentar isso. Então, você faz uma análise preliminar, pode ser um checklist simples, né? Uma lista de verificação simples. Se você pegar, nós vamos apontar aqui nas próximas aulas, algumas ferramentas que você pode fazer isso. Você tem checklist simples, tipo, tem aquele livro Pontos de Verificação Ergonômica da OIT, que a Fundacentro publicou, traduziu. Tem vários checklists que tem lá. Sim, não, o que você recomenda. Você tem que fazer um primeiro registro disso daí e recomendar. Obviamente, se a empresa não fez, isso vai ficar registrado, porque na própria inventário de risco, a hora que você for analisar o inventário de risco, ele fala lá resultados da análise preliminar que foi feita,
né? Então, exige, justamente para prevenir isso que você falou. Mas o que eu estou querendo dizer, se a empresa quer fazer prevenção, né, isso que eu estou querendo dizer, ela não precisa contratar um ergonomista, você tem vários checklists para saber como que é uma mesa com computador e cadeira tem que funcionar. Né? Isso a gente tem que fazer com checklist, a pessoa mesmo pode fazer. A mesma coisa para uma série de situações bem simples de ordem e limpeza. Né? Você deixar os caminhos, por exemplo, você tem uma empresa e está tudo entulhada de coisas, as pessoas para passar precisa ficar se espremendo, eu não preciso fazer uma avaliação de risco para falar, olha, resolva esse problema. É claro que você vai encontrar, por exemplo, quando eu tive na minha experiência de galvânicas, encontrei algumas galvânicas que eram em casas totalmente improvisadas, lá em alguns bairros de São Paulo, tudo uma zona. Mas aquilo chega num nível que a gente chama de trabalho indigno. Tem certas condições de trabalho que elas são indignas. Né? Não faz nem sentido você ficar fazendo avaliação de risco. Tem que fazer um trabalho para mudar essas condições. Isso no sentido da lógica, tá ok? Entendi que o levantamento preliminar de risco, né? Você identifica de cara algum perigo e já adota medidas para correção, para prevenção, exato, né? A minha dúvida é na questão de a NR7, né? Puxando um pouquinho para a questão de saúde, falar que quando tem, né, questões de medida de correção verificadas no levantamento preliminar de riscos, o médico deve pedir exames, né? Fazer exames complementares. Mas eu fiquei confusa, porque daí você já vai adotar as medidas de prevenção e correção ali no ato, né? Eu preciso fazer avaliações de saúde, exames complementares para esse trabalhador? No meu entendimento, eu não sou médico, mas eu dou muito aula para médico, acompanho isso. O exame complementar, o objetivo dele é para detectar efeitos precoces de uma coisa, de uma situação que a pessoa está exposta repetidamente. Né? Então, se você chegou lá e resolveu o problema, para que você vai gastar dinheiro fazendo exame? Para mim, isso não faz o menor sentido. Tá? Então, é essa a ideia. Então, você adota, resolve, que eu te falei, são coisas pontuais. Por exemplo, você chega lá no hospital, você que trabalha no hospital, tem lá um monte de agulhas, materiais, tudo espalhado que a pessoa pode cortar. Eu vou, pelo amor de Deus, eu vou resolver isso, né? Aí depois que eu vou analisar se tem alguma situação que possa eventualmente ser um acidente pérfuro-cortante. Tá percebendo? Então, a minha sugestão, a estratégia que eu dou é que a empresa comece o gerenciamento de risco eliminando essas questões básicas, antes de ficar preocupando em fazer inventário e tudo mais. Ele pode ir por etapas, já resolvendo essas questões elementares. Bom dia. Não, era exatamente nesse sentido, porque pelo que eu entendi, então, a análise preliminar, eu já vou ter um plano de ação da minha análise preliminar. Sim, pode sim. Né? Então, é exatamente isso que eu queria exatamente entender, o dispositivo legal da norma, a interpretação, para a gente poder exatamente implantar isso quando nós estivermos executando, né, a análise, todo o processo, como você falou, é um processo, né? E a análise preliminar faz parte desse processo. Então, só que na prática, o que a gente precisa buscar para tentar aplicar essa metodologia é justamente isso. Eu vou chegar no ambiente de trabalho, eu vou fazer uma análise, então eu vou ter um registro dessa análise preliminar de risco, que ela vai ter uma identificação, um diagnóstico e uma resolução do problema, isso dentro só da análise preliminar. Só relembrando para você, isso vai acontecer em ambientes muito precários. Porque uma empresa que já vem adotando prevenção, ela não vai encontrar essas situações. Certo, né? Mas aí nesse caso eu teria argumento para eu pular essa análise preliminar de risco no meu PGR? Sim, claro. Você vai ver num item mais subsequente, ela pode estar identificada, ela pode estar incluída no processo de identificação de perigos. Você pode pular essa etapa, a norma prevê isso daí. Nós vamos ver esse item. Ok. Não, tá entendido. Você chega numa empresa, por exemplo, você tem os pisos tudo certinho, tudo limpo, tudo sinalizado, as coisas todas organizadas, você não vai perder tempo com isso. Agora, se você chega numa empresa que está lá 1000 coisas jogadas pelo meio, que a pessoa pode tropeçar, que piso tudo molhado, quer dizer, você não precisa gastar seu tempo, né? Você pode
ter um instrumento preliminar, né? É isso que eu vou sugerir na nossa estratégia de como implementar. Você tem algumas ferramentas preliminares, tem várias delas que você pode usar, que diz, olha, faça isso e ponto, e resolve o teu problema, para não gastar mais tempo, né? Agora, você pode documentar isso daí, no caso, como perguntou a sua colega anterior, que eu esqueci o nome, me desculpe, que, essa empresa não fizer, né? Claro, empresas que têm um nível de cultura de segurança muito baixo, você vai encontrar isso daí. Eu encontrei, por exemplo, na minha experiência prática com galvânicas, empresas que não faziam nada, né? Você chegava lá, você recomendava, e tinha empresas, por exemplo, eu lembro do seu Walter, que era de uma galvânica, que ele fazia tudo, já arrumava, você já apontava alguma coisa, você ia, quando você voltava lá no outro dia, ele já tinha arrumado, já tinha limpado. Quer dizer, então você vai ter posturas muito diferentes. Por isso que o envolvimento do empregador no processo de gerenciamento, ele é muito importante. Tá? Algumas coisas já foram até esclarecidas, né, nessas perguntas anteriores. Mas eu queria saber em relação especificamente à ergonomia, né? Porque a avaliação preliminar e a análise ergonômica mais aprofundada, ela é algo que está geralmente na interpretação do consultor, né? Na percepção, no conhecimento e até na expertise desse profissional. E pensando no inventário de riscos, como assumir o risco sem, nesse primeiro momento, ter essa análise mais profunda, né? Então, toda a lógica da norma, ela chama-se abordagem gradual de risco, né? Então, por exemplo, no princípio da ergonomia, pelo menos o que eu entendo de ergonomia, né? Você vai fazer uma análise ergonômica ou intervenção quando você tem uma demanda, um problema identificado. É para evitar o que está sendo mudado, para evitar do pessoal ficar vendendo laudos ergonômicos por aí. Não faz sentido você chegar na empresa e fazer laudo ergonômico para a empresa inteira. Você vai, nesse levantamento preliminar aí que você faz, já inclui aspectos de segurança, de higiene, de ergonomia. Você faz, é tipo igual você faz na medicina. Você faz uma triagem. Você chega lá no médico, num pronto-socorro, primeira coisa, você passa por um clínico geral. Muitas coisas são resolvidas no nível da clínica geral. Depois, o cara pode, a não ser casos muito específicos, o cara chegou lá com o braço quebrado ou com a perna quebrada, já manda para o ortopedista. Mas se você não sabe exatamente o que é um mal-estar, faz o quê? O primeiro tratamento genérico, um clínico geral, depois ele vai encaminhar para o especialista. A mesma lógica se aplica ao ambiente de trabalho. Você faz um exame inicial, digamos assim, a clínica geral do ambiente de trabalho, e aí você vai recomendar se naquela situação você vai ter que chamar um cara muito especialista em segurança, ou um cara muito especialista em higiene ou em ergonomia. Isso vale para todas as áreas. O que se não quer é banalizar essa tal de venda de laudo ergonômico. Né? Então, o Ministério pôs isso em mira. Pessoas que ficam vendendo laudozinho aí de checklist. Isso é uma deturpação, né? Ou pessoas que saem vendendo, faz avaliação de higiene em tudo quanto é lugar. Quando foi implementado o PPRA, eu lembro de um caso que eu fui representar o Ministério em Goiânia, porque chegou um grupo de engenheiros que passou em todas as lojas da cidade comerciais dizendo que tinha que fazer dosimetria de ruído e avaliação de IBUTG em lojinha. Né? Isso é um absurdo. Então, o que você coloca na legislação é para evitar esses absurdos que são ou de má fé ou ignorância. Né? Então, aquilo que eu comentei. Se o cara está, por exemplo, em termos ergonômicos, ele está fazendo um movimento assim com os braços para pôr um saco. Eu já cheguei numa fábrica de ensacamento de farinha de trigo, o cara ele era baixinho, isso era lá em Fortaleza, o cara baixinho tinha que fazer isso toda hora. Óbvio que ele vai ter um problema musculoesquelético de membro superior. Então, o que eu faço? Vamos nivelar aqui para o cara para ele não ter que fazer esse movimento tantas vezes. Eu posso resolver o problema. Então, é assim, identificou o problema, eu tenho conhecimento para resolver o problema, ou a solução já está indicada na lei, tá? Então, eu vou aprofundar isso para vocês na aula de identificação de perigos. Como, inclusive, você excluir perigos e riscos triviais. Você tem que ter um critério. Você não ficar entulhando o teu inventário de risco de um monte de baboseira.
tá? Eu já cheguei em empresas que tinha lá 10 mil itens de levantamento de risco. Isso, com certeza, se você passar um filtro, você tira muita coisa ali que não faz o menor sentido. Por exemplo, coisas que você resolve com hábitos básicos de higiene, né? De lavar a mão e tudo mais. Você não vai ficar colocando isso em inventário de risco. Você já adota a prática de higiene pessoal, por exemplo, tá? É nesse sentido. Pois não. Mais na linha ali das normas e sistemas de gestão, né? As empresas que já têm esses sistemas de gestão aí já tem um caminho previamente levantado, levantamento de perigos e riscos e tudo mais. O inventário se vai trabalhar mais à frente ou hoje ainda na aula vai falar sobre Não, inventário a gente vai ter a sexta aula vai ser só para discutir inventário. Aí a gente vê o detalhe. Que é o seguinte, uma empresa que vai implementar um sistema de gestão, ela com certeza não vai ter essas questões gritantes de segurança. Você está me entendendo? Isso já está equacionado. Por isso que a norma de gestão não fala para você abordar essa abordagem preliminar e resolver. Isso. Por quê? Porque se uma empresa que está pensando em sistema de gestão, se ela tiver um caos lá, todo desorganizado, pelo amor de Deus, ela vai jogar dinheiro fora, né? Então, isso, como a gente está falando, a norma aplica-se a todas as empresas, isso se aplica principalmente em pequenas e médias empresas que têm um ambiente bastante precário, dizendo, olha, você não precisa gastar dinheiro e tempo fazendo um estudo aprofundado, você pode resolver seus problemas de uma forma mais simples e imediata. Ok? Tem uma pergunta no chat, eu posso ler para você? Faz favor, Cleiton. Qual a ferramenta, meio, mais indicada para consulta aos trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais? E depois ele faz um comentário. A própria revisão da NR17 já está prevendo uma análise preliminar de riscos ergonômicos. Sim, a NR17, sim, ela chama análise ergonômica. Se você falar em risco ergonômico para os ergonomistas, eles te dão um tiro, tá? Brincadeira, tá? No sentido de, tem várias ferramentas, a gente vai sugerir, por exemplo, a metodologia Sobane, o brainstorming, você fazer uma reunião com o pessoal lá na área e pedir para eles apontarem, na minha experiência pessoal, eu chego lá no setor tal, né? Peço alguns minutos, né? Por exemplo, eu fiz isso quando eu trabalhei para a gráfica da Editora Abril. Você ia lá no setor de offset plana, por exemplo, reunia as pessoas, pedia para eles apontarem os problemas. Você pode fazer isso de uma maneira mais formalizada ou mais informal, né? Isso tem várias maneiras de fazer isso. Mas o mais comum é o chamado brainstorm, ou lá em Minas é o toró de palpites, né? Que você faz ali o levantamento, o registro. Tem questionários simples que você pode aplicar, acessível ao trabalhador, vai depender do nível de letramento que são esses trabalhadores, né? E tem esse fator também. Você vai aplicar um questionáriozinho, o pessoal não sabe ler, né? Ou lê, mas é analfabeto funcional, não vai adiantar. Então, tem que ver o contexto de cada organização. Bom, eu vou continuar, né? Eu vou bem devagar nisso daqui, se precisar eu pego um próximo passo da aula seguinte, eu não tenho aqui a pretensão de estar esgotando tudo aqui, não. Veja o seguinte, se você puder resolver o problema, resolva sem precisar gastar mais recursos para isso. É claro que eu vejo, às vezes, que os consultores externos que prestam serviço se sentem meio desconfortável com esse item, né? Mas eu sinto muito. A ideia, isso é uma prática corrente no mundo inteiro. Ninguém gasta tempo, principalmente para pequena empresa. Então, ele fala assim, aí que começa o problema. Então, identificação de perigos. A etapa de identificação, ela fala descrição dos perigos. Qual é o nível de descrição? É só falar o nome? Sei lá. Então, veja, descrição e possíveis lesões. Mais uma vez, reforçando que ele está focando a descrição de perigos. Veja que aqui ele não fala mais fator de risco, né? Ele está falando só de perigos. Mas, claro, que está implícito, pode ser perigos ou fatores de risco. A identificação das fontes e circunstâncias. Aí depois ele põe indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos aos riscos. Né? Olha que veja, não sei se vocês perceberam aqui a inconsistência do texto legal, né? Eu tô falando em risco até aqui, é porque, na minha opinião,
se você tem um perigo e tem uma pessoa exposta ao perigo, eu tenho um risco no sentido qualitativo. E é porque isso daqui foi tirado de uma norma antiga que trazia essa concepção. Aí eles mudam o texto, mas não conseguem compatibilizar. Então, é claro, indicação dos trabalhadores que estão expostos aos perigos, ou estão, enfim, seria uma maneira. Eu só estou mostrando pequenas imperfeições, mas isso não invalida a norma, né? A ideia é essa, que você tem que falar qual é o perigo. Agora, para mim, qual é o nível de descrição desses perigos. Ele fala, no mínimo aqui, fontes ou circunstâncias, para mim, seriam as causas. Veja que é outro problema, né? Eu descrevo o perigo. Se eu estou identificando o perigo como fonte, como que eu vou falar de fonte aqui? Eu só estou mostrando para vocês que tem um treco meio atrapalhado aqui, né? Então, ele fala assim, e essa identificação deve abordar os perigos externos previsíveis. O que é isso? Se você tem uma atividade que, numa região que é sujeita constantemente a alagamentos, a inundações, você tem que prever isso, né? Às vezes, se você vem uma enchente, ela pode... Felizmente, aqui no Brasil não tem terremoto, né? Mas enchente é muito comum, né? Você tem um lugar que é muito sujeito a raios, né? Que caem raios, você tem que estar prevendo isso. Se você faz um trabalho de limpeza, né? Digamos, limpeza urbana, você tem picadas de insetos, de coisas que pode estar ali no ambiente geral que são previsíveis. Então, é aquilo que é previsível. Aquilo que não é previsível, gente, obviamente não tem como colocar. Se não é previsível, não tem como colocar, tá? Então, são situações que podem acontecer. Aí parte para avaliação. Identificou os perigos, vamos avaliar os riscos, né? Aqui no sentido. O sentido de avaliação de risco que está na norma é muito mais sentido de análise de risco do que a NR 31 fala de análise... NR não. A ISO 31000 fala de análise de risco. Então, a organização deve avaliar os riscos relativos aos perigos, né? E manter as informações registradas. Então, ele está falando do nível de risco. Então, é a primeira vez que fica claro que esse nível de risco é a combinação da probabilidade, né, ou chance. Veja que aí está no sentido de likelihood, lá do inglês que eu falei ontem, probabilidade ou chance, né, de acontecer o quê? O dano, o agravo, tá? Então, a norma é bem clara nisso. É o dano final, não é o evento, é o dano final que você tem que considerar. Então, ela pode usar ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas. Obviamente, se eu vou fazer avaliação de risco numa caldeira, não é a mesma coisa de eu fazer avaliação de risco, por exemplo, quando você está utilizando um determinado material químico, você está fazendo uma pintura, por exemplo, e usando uma tinta. A abordagem é diferente, né? Ou você tem um trabalho de escritório, onde o administrativo, que a atividade tem mais fatores psicossociais, eu não vou usar checklist lá de indústria. Então, eu tenho que usar ferramentas que sejam apropriadas. Isso também eu vou aprofundar na aula específica. Só estou apontando aqui o que a norma fala. Ele diz aqui que a severidade das lesões deve levar em conta a magnitude da consequência, né? Que inclui aí o número de trabalhadores possivelmente afetados. Isso é uma questão que também a gente vai abordar mais na frente, ou seja, pode morrer um trabalhador ou pode morrer vários trabalhadores? Isso é muito diferente, né? Principalmente no caso de acidentes ampliados. Você pega um desmoronamento de uma barragem, como aconteceu lá em Minas Gerais, ela tem um potencial de atingir muita gente. Uma explosão, né, ela pode atingir várias pessoas. Então, eu tenho que considerar também dessa severidade o número de pessoas atingidas. Se é poucas pessoas, uma ou pouquinhas pessoas, não faz diferença. Mas se é um número significativo, você tem que aumentar essa gradação da severidade. Veja, ele usa o termo gradação, ou seja, você vai usar uma escala para gradar isso daí.
A gente fala, normalmente, o termo técnico chama escala Likert. Igual quando vocês preenchem questionário, né? Você gostou muito ou pouco? Você concorda plenamente ou não concorda com nada e não tem uma escala? Isso é uma escala que você faz uma gradação chamada escala Likert, né? Quem quiser vai lá no Google, procura o que é escala Likert, que vocês vão entender, né? Então, ela tem que considerar. Então, por exemplo, se um acidente pode envolver, por exemplo, um veículo, até um veículo pequeno é um nível, mas se você tem um avião, ou se você tem um trem, ou você tem um ônibus, você tem que considerar, por exemplo, o número de pessoas atingidas. Aí, como que você vai fazer a gradação da probabilidade? Né? Ele não está falando para você estimar aqui a probabilidade em termos de número. Você vai ter que dar uma grandeza para ela, numa escala. Né? Claro que, às vezes, para chegar nessa escala, você pode ter um dado numérico, conforme o caso. Mas você vai fazer uma gradação. Gradação, no mínimo, né? É de 3 para frente, de 3 categorias para frente, porque 1 e 2 é binário, é sim ou não, não faz muito sentido gradação de 2, muito ou pouco. Gradação, você pressupõe um extremo maior, um extremo menor, você pode fazer uma gradação de 3, uma gradação de 4, de 5. Se você começa a fazer uma gradação com muitas categorias, aí já começa a ficar sem muito sentido, né? Nós vamos ver isso também. Oi, na aula de categoria. Desculpe, eu tenho uma pergunta aqui no chat, eu posso ler para você? Claro, claro, perfeitamente. Da Mariana Teixeira Pinto, ela pergunta o seguinte: se já tenho análise ergonômica, já tenho todas as medições ambientais, eu posso partir direto para o inventário? Não há necessidade das análises preliminares? Claro, Mariana. Essa análise preliminar que eu te falei é para condições muito precárias, né? Nós vamos ver que na construção do inventário de risco, para construir o inventário de risco, você vai pegar as avaliações da ergonomia, as avaliações da higiene ou de segurança e consolidar. Eu já vou falar isso daqui um pouquinho, eu te respondo essa pergunta, porque está no próximo item aqui em sequência, tá? Os requisitos. Então, o que acontece? Para você gradar a probabilidade, você tem que levar os requisitos das normas regulamentadoras. Se, por exemplo, você segue estritamente os requisitos das normas, significa que vai ser uma probabilidade baixa. Não necessariamente muito baixa, porque muito baixa é o melhor estado da arte. Gente, deu umas piscadas aqui na minha luz, se por acaso cair energia. Ontem caiu energia à tarde, eu tive que ir lá me preparar. Quando eu tinha desmontado todo aqui para ir para a Fundacentro, a energia voltou. Então, se der algum pico de energia, a gente arruma uma alternativa, tá bom? É que deu uma piscada aqui, eu fiquei assustado. Bom, então, o que significa? Se você tem uma máquina que está protegida, como manda a NR1, e essa proteção está sendo assegurada, está sendo mantida, você vai dizer que a probabilidade é baixa. Se não tem medida nenhuma de prevenção, se não segue a norma regulamentadora, essa sua probabilidade vai ter que aumentar a categoria. Ok? E claro que você vai estimar a probabilidade considerando as medidas já implementadas. Tem gente que fala assim, eu tenho que fazer a avaliação da probabilidade sem as medidas e depois com as medidas? Não. Você tem que fazer a probabilidade de acordo com a situação real que você tem. Só em análise antecipada, que você não tem a situação, que você pode criar 2 cenários hipotéticos. Se eu não implementar a medida preventiva, qual é o nível de risco? Bom, e se eu tiver que implementar, para quanto que muda o risco? Isso em situações hipotéticas, mas em avaliação de risco existente, você tem que considerar a situação. Outra coisa, originalmente, você vai avaliar, gradar a probabilidade em termos das exigências da atividade de trabalho, mas a referência sempre, não no sentido absoluto, você tem que comparar com a capacidade do trabalhador. Esse texto foi glosado pela CTPP. Mas como você vai fazer a exigência da atividade? Você tem que sempre levar em conta a capacidade do trabalhador, né? Isso é muito ou pouco.
E o item C é o que prevê a higiene, que é a comparação do perfil de exposição. Perfil, ele te dá a variabilidade dessa exposição com os valores de referência que estão lá na NR9. Bom, então essa é a ideia, né? Por exemplo, quando você compara o limite, a exposição com o limite de exposição, você está indicando apenas a probabilidade de ocorrer aquele dano. O risco você tem que juntar a perninha aí da severidade, ok? Então essa é a questão. Então, para avaliar o risco, eu preciso não considerar só a probabilidade que é dada pela... Então, se eu falo, por exemplo, eu fiz a dosimetria de ruído, deu lá 83 decibéis, o nível de normalizado aí para um dia, para a jornada de 8 horas. Eu vou dizer que, né, não é muito provável, é pouco provável, porque está abaixo da referência. Se deu 87 ou 92, eu vou dizer que já é provável que vai ocorrer a perda auditiva, tá? Nós vamos também aprofundar nisso. Aqui eu só estou fazendo um panorama geral, né? Então ele fala que os riscos devem ser classificados, combinando aí a probabilidade e a severidade, aí que mora o perigo. Na sexta-feira, a aula vai ser quase só sobre isso daqui. Então, por isso que eu não vou adiantar muita coisa, tá? Nós vamos entrar em detalhes, né, de como você combina, é por índice, é por matriz de risco, como que eu vou fazer isso para classificar esses riscos em termos de importância e observando os critérios legais. Só queria lembrar para vocês que em inglês, Risk Assessment é a avaliação de risco. Em francês, eles traduzem por apreciação de risco, tá? Risk Evaluation, evaluation vem de velho, de valor, que a tradução correta seria valorização do risco. Aqui na norma, entendida como classificação de risco. Quando a gente chamou classificação de risco aqui, é no sentido de você dar uma importância a esse risco para fins preventivos, que em inglês é Risk Evaluation, que não é a tradução avaliação de risco, tá? Não é correto. Ok? Bom, avaliação deve ser um processo contínuo, né? Não é contínuo, gente, não é fazer todo dia, né? Claro que todo dia você só vai fazer para operações muito críticas, aquelas que exigem permissão de trabalho. Mas, normalmente, você não vai ficar fazendo avaliação. Claro que tem empresas que têm aquele chamado DDS, Diálogo de Segurança Diário, né? Diálogo Diário de Segurança, e que, às vezes, reúne o grupo ali antes de iniciar a tarefa, faz uma análise ali. Isso é perfeitamente. A norma não exige isso, mas eu conheço empresas que fazem, né? E aí ela deve ser revista a cada 2 anos. Não confundir revisão do processo com medição. O nível, quando é que você vai reavaliar, por exemplo, uma exposição ocupacional, a periodicidade de monitoração vai ser estabelecido lá na NR9. Tem coisas que, conforme o nível de exposição e a periculosidade, você vai ter que avaliar com mais frequência. Sei lá, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de ano em ano. Às vezes você pode colocar a cada 2 anos. Então, não confundir revisão de processo com medir a cada 2 anos. Isso daí, para mim, é o erro mais primário que se cometem, né? Então, eu tenho que medir. Às vezes, eu tenho que fazer a avaliação com uma frequência menor. Então, não confundir frequência de monitoração com frequência de revisão do processo. São coisas distintas, tá? Claro, como é que você vai rever necessariamente? Se você implementou a medida preventiva, significa que ela deve ter impactado no nível de risco. Então, é bom que você reavalie e mude lá no teu inventário. Às vezes o risco era vermelho, passa para amarelo, de amarelo passa para verde, por exemplo, né? Então, para verificar o risco residual. O que é o conceito de risco residual? É aquele risco que permanece mesmo depois da adoção das medidas preventivas, né? Se esse risco residual é aceitável ou não, tá? Após as inovações ou modificações, se você fez uma modificação no processo, que
modifica o nível de risco. Às vezes é uma modificação que não tem impacto nenhum. Então, não vai ficar fazendo qualquer mudançazinha, porque o que mais ocorre no ambiente de trabalho é a variabilidade das atividades. Então, eu não vou ficar fazendo avaliação toda hora, né? A não ser para as operações chamadas críticas. Trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com coisa altamente energizada, elétrica, enfim, você tem aquelas que trabalham com explosivo, enfim, aquelas coisas que tem que a gente chama de operação crítica, então, que está lá previsto em cada NR específica. Então, a avaliação de risco, né, como eu falei, ela deve ser revista quando identificou inadequação ou insuficiência, você viu que a medida de prevenção não foi adequada, né, às vezes você pode até melhorar a medida diretamente, não precisa nem reavaliar, mas se você fizer alguma mudança, na ocorrência de doenças e acidentes relacionados ao trabalho, de repente você acha que o risco está totalmente controlado, mas apareceu problemas lá. Então você tem que investigar e verificar, fazer uma reavaliação. E quando houver mudança nos requisitos legais. Claro que as empresas, todas as empresas já têm alguma avaliação de risco neste momento. Mesmo empresa que tem sistema de gestão. Só que ela vai ter que fazer uma reavaliação agora, porque houve uma mudança no requisito legal aí, que surgiu a NR1. Ela vai ter que dar uma reolhada para ver se o que ela tem feito está adequado ou não. Bom, ela deve ser a cada 2 anos, né? E o prazo de 3 anos é porque a validade da certificação é de 3 anos. Então, isso aí foi uma demanda lá do setor produtivo, né? Que falou, olha, se a certificação é revista a cada 3 anos, tem uma validade, então vamos ver. Mas veja, é o processo, não significa que a frequência de inspeção, de monitoração, seja 3 anos, tá, gente? Então, isso é um entendimento simples. Bom, vamos dar uma pausazinha aqui para responder as principais dúvidas de avaliação antes da gente falar de controle de risco. Vamos ver as dúvidas que vocês possam ter desse tópico aí. Lembrando que eu vou aprofundar esses assuntos nas próximas aulas, tá? Se for alguma coisa que eu for abordar mais em detalhes, eu aponto para vocês e a gente aprofunda depois. Eu tenho a seguinte dúvida. Eu presto muito serviço para posto de gasolina, né? Uhum. E os postos de gasolina, na verdade, são um ambiente praticamente estático, né? A gente não tem muita mudança. E essa questão da análise do risco, né? Da matriz de risco, a gente já faz no prontuário de NR20. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de como que a gente colocaria esse processo do inventário num ambiente tão estático como um posto de gasolina. Olha, o inventário do posto de gasolina tem que contemplar os requisitos da NR20, que fala lá dos líquidos líquidos inflamáveis e combustíveis, né? Então, você vai ter que fazer a avaliação do risco de incêndio, de explosão, que está previsto lá na NR20, certo? Né? Então, você vai ter que... Na realidade, essa avaliação feita pela NR20 tem que migrar o resultado dela para o inventário de risco. Porque ali dentro do posto de combustíveis, por exemplo, o problema mais sério que eu tenho, né, eu tenho trabalhado com posto de combustíveis, por exemplo, é atropelamento vira e mexe, tem atropelamento lá na pista, onde o pessoal abastece. Você tem um problema hoje de violência, você tem uma série de problemas. E claro que tem a exposição ao benzeno, que com a mudança da NR9 que a gente está fazendo, vai ter limite sim para benzeno. Qual vai ser o limite, eu não sei. Né? Agora, por exemplo, um posto de gasolina, eu estou coordenando um projeto para posto de combustível, de revenda de combustíveis, onde a gente vai fazer uma avaliação rigorosa da exposição a hidrocarbonetos, para ver se depois os postos precisam fazer repetido. Então, nós estamos usando, por exemplo, uma ferramenta
eu utilizei agora um orientando meu chamado ART, que faz a estimativa da exposição conforme as características do posto. Por exemplo, conforme o volume de combustível, conforme as condições de ventilação, enfim, tem uma série de variáveis que você coloca nesse software e ele estima a tua exposição. Então, claro que você, no posto de gasolina, ele não tem condição de ficar fazendo monitoração de benzeno todo ano, igual uma refinaria faz. Então, a gente vai adotar abordagens mais simplificadas, mas isso vai estar coberto lá na NR9, assim como tem os aspectos de incêndio e explosão coberto na NR20. Mas tudo isso tem que migrar para o inventário de risco, que tem que ser uma coisa sintética, né? O inventário de risco é uma coisa mais consolidada, ela consolida, não vai te dispensar de fazer tudo aquilo que a NR20 dispensa, mas o resultado da NR20, que você fez lá aplicando a NR20, vai ter que vir para o inventário de risco. Não sei se a APR que eu fiz lá no prontuário, eu migro para o meu inventário de riscos, né? Ele tem que conversar. Tem que conversar. Eles têm que sintetizar tudo isso, tá ok? E claro que, porque o inventário de risco vai ter todos os riscos, vai ter o cara trabalha em pé, o cara anda na pista, tem atropelamento, tem problema de turno, tem violência, tem um monte de outras coisas que não é somente o incêndio e explosão. A respeito aí, comentou da avaliação de riscos, sobre a ISO 31000, o senhor vai dar uma ênfase, vai tratar alguns pontos, ou só mesmo na norma aí? Espera aí, eu não entendi. Repete sua pergunta, que o som ficou meio atrapalhado aqui para mim. O senhor comentou da ISO 31000 ali, da avaliação de riscos ali. O senhor vai trabalhar alguns pontos que a norma, essa ISO trata, ou só vai dar ênfase mesmo aos pontos da norma? Não, eu vou, na minha proposta que eu vou apresentar para vocês, eu vou tentar conciliar algumas coisas. Por exemplo, você tem que tomar, o que eu vou te adiantar, se você for pegar a norma ISO 31010, que são uma norma de ferramentas ou métodos e técnicas de avaliação de risco, ela vai usar um referencial conceitual que está na ISO 31000. Né? Então, você tem que prestar atenção ao ler a norma, qual é o referencial que ela está usando. É mais nesse sentido. Né? Mas eu acho que dá para compatibilizar. Essas pequenas imperfeições que eu estou apontando na norma, que na NR1 que tem, elas não comprometem a lógica do gerenciamento de risco. A única coisa que eu falo, você tem que ter o cuidado para ser consistente. Então, se você definir o perigo, vai com perigo até o fim. Se você definir o fator de... Você está entendendo? Eu vou fazer... Por exemplo, eu posso falar que o meu processo de avaliação de risco inclui a etapa de identificação de perigos. Ou eu fazer que ela é uma etapa anterior, isso pouco importa. Se você fez a identificação adequada. Tá me entendendo? Então, são pequenas nuances que eu acho que não comprometem. Desculpa eu estar olhando de lado aqui, é porque eu estou com o meu monitor, com a sua figura aqui do lado, né? Desculpa. Eu tenho que olhar para a câmera aqui. A questão é de você... A abordagem, porque... Várias empresas já têm uma abordagem consolidada, bem coerente. Ela não tem que abrir mão disso daí. Porque, em princípio, desde que ela atenda aqueles itenzinhos ali da NR, ela não precisa mudar, na minha opinião. Ok? Chamar a etapa de identificação. Ela pode ter uma coisa mais coerente, né? Surgiu uma pergunta aqui no chat. Eu posso ler para você? Com certeza. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Aí vem duas perguntas dela na sequência. Como o auditor vai dizer se uma ferramenta está errada e a outra está certa? E a outra pergunta. Será que não poderá ocorrer uma despadronização nos serviços prestados pelo mercado? Não, então, primeira coisa, do auditor, ele tem que ter conhecimento técnico, né? A gente vai dar um curso para os auditores para eles... Não tanto por exemplo, se você está usando... Você pega uma ferramenta chamada RASOP, ela se aplica a determinados contextos. Você não vai querer pegar RASOP para fazer avaliação de exposição a agentes ambientais, não faz o menor sentido. Assim como, então, você tem ferramentas que são só para identificar perigos, ela não estima a probabilidade. Tem ferramentas que só estima a probabilidade. Tem ferramenta que estima a probabilidade e a severidade da consequência. Então, tem que analisar.
eu acho que o auditor, para contestar, ele vai ter que apresentar um argumento técnico. E você, para responder, vai ter que apresentar um argumento técnico. Ok? Se houver um impasse, você recorre a uma instância superior. Né? Mas isso vai exigir também do auditor um conhecimento técnico, não pode ser achômetro. Eu não gostei dessa sua ferramenta. Né? Isso vai ser problemático na área de ergonomia, porque tem várias ferramentas aí de ergonomia. Por exemplo, tem ferramentas de ergonomia que se aplica muito para levantamento manual de cargas e avalia o risco de carga física, mas não é adequada para movimento repetitivo. Enfim, então você tem que analisar, por exemplo, mesmo dentro da área de ergonomia, se aquela ferramenta ela é pertinente para avaliar aquele tipo de problema que você tem. Então, o que eu te falei, se uma ferramenta avalia a questão de transporte manual de cargas, mas não avalia a questão de repetição de movimentos finos, ela não é adequada. É nesse sentido, tá? Bom, vamos lá ao controle de risco. Então, as medidas já devem adotar as medidas de prevenção. Isso daqui eu acho que é uma coisa óbvia para vocês, de acordo com as exigências da norma, né? Ela tem que atender os requisitos da norma, pode ir além, né? A adoção tem que ser de acordo com a classificação dos riscos. Então, por isso que o critério de risco aí vai ter que apontar quando você tem que fazer a adoção, quando você vai manter a medida ou quando você não precisa fazer nada. Né? Então, os critérios de risco que a gente vai discutir na sexta-feira tem que te apontar, né? A classe de risco tem que te apontar que tipo de ação que é pertinente. Se eu tenho que introduzir uma medida de controle, se basta eu manter ou se eu não preciso fazer absolutamente nada. Agora, repetindo o que estava na NR9, se tiver um problema de saúde associado a uma exposição, eu já tenho que adotar medida de preventiva, né? Aquilo que já estava na NR9. Essa coisa aqui da inviabilidade da medida da proteção coletiva e usar o caráter, o EPI, isso daqui já estava na NR9, isso daqui não é nenhuma novidade, eu vou pular isso daqui, eu acho que todo mundo conhece isso. E as medidas de implantação devem ser informadas aos trabalhadores quanto aos procedimentos adotados e as limitações dele. Você veja que a norma é muito só de informar o trabalhador, consultar e informar. Né? Não fala em nenhum momento que ele participa para dar opinião. Então, você vê que, nesse ponto, minha crítica mesmo, ela é extremamente pobre. Tá? Isso em grande parte por culpa da bancada dos empregadores que na pressão, que na elaboração da CTPP, eles pressionam para não ter isso. É claro que tem organizações que fazem isso na prática de forma muito boa, tá? Mas eles têm medo de exagerar, né? Porque você tem muitas organizações muito autocráticas, né? Que não quer saber muito de opinião de trabalhador. Então a norma ficou mais restritiva, o que não impede que ela amplie essa participação. A organização deve elaborar um plano de ação, né? Então, a ação preventiva ela pode ser introduzida quando ela não existe, ou ela pode ser aprimorada ou melhorada quando ela já existe e apresenta alguma deficiência, né? Ou ela deve ser mantida. Porque tem certas medidas, né? Então tem que fazer parte do planejamento a manutenção da medida. Às vezes, se você não faz a manutenção, aquela situação degrada e pode aumentar o risco, né? E veja que o plano de ação, nós vamos discutir isso no último dia, ele é muito limitado. Ele só fala que medida que você vai adotar, qual é o cronograma, forma de acompanhamento e aferição de resultado. Não fala aqui de recursos, não fala de quem é responsável, enfim. Eu acho que também essa parte do plano de ação está bem limitado na norma. Nós vamos ampliar isso daí. A implementação deve ser acompanhada, né? Os respectivos ajustes no meio do caminho. Então, você deve fazer um plano que permita algum ajuste, né? Não pode ser uma coisa rígida. Bom plano é aquele plano que é modificado, né? Ele permite ajustes a mudanças do mundo real, né? E o desempenho também das medidas de prevenção deve ser acompanhado, né? Verificando se foi executado, não foi executado.
Claro, antes de ver a eficácia, você tem que ver se foi executado, né? Inspeções, monitoramento, aí que entra o monitoramento. A frequência de monitoramento, de inspeção, é definida em norma específica. Então, não confundir inspeção, monitoramento das condições ou das exposições com revisão do processo de avaliação de risco como um todo, tá? Aquilo que eu já mencionei aqui antes. Elas devem ser corrigidas, né? Quando mostrar eficácia, isso é óbvio, né? Não vou entrar em muitos detalhes, isso não tem dúvida. Aí entra a questão do acompanhamento da saúde. Então, na realidade, o PCMSO é um subprograma do PGR. É isso que deve ser interpretado, não como um programa independente. Ele é um subprograma do PGR, ou do sistema de gestão, como você queira, tá? Então, ela deve desenvolver ações de saúde, né, de acordo com os riscos gerados no trabalho, né, e tem que ser feito um processo preventivo e ele tem que estar baseado no inventário de risco. Então, os critérios de se vai fazer exame médico ou não, qual é a periodicidade, depende da avaliação do risco, né? Então, antes tinha um critério que dava muito problema, quer dizer, o cara está exposto a alguma coisa que está lá 10% do limite de exposição. Eu tenho que fazer controle médico ou não tenho que fazer? Então, a norma, combinando a NR7 com a NR9 e a NR1, né? Isso vai estar solucionado. O que está vindo aí, né? Estou falando porque eu estou trabalhando na norma de agentes químicos, então você vai ter critérios mais objetivos para quando deve fazer ou não exames médicos. É importante investigar todos os acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Hoje, as empresas fazem mais investigação de acidentes do que de doenças, são poucas as empresas, né? E aí você tem que ter uma metodologia para fazer isso daqui. Então, a análise de acidentes deve resultar num relatório de investigação de acidentes e doenças. Isso também é um documento do PGR, tá? Só para esse registro da análise de acidentes e doenças tem que resultar num relatório, né? E esse documento faz parte também do PGR. O resultado dessa análise deve ser incorporado no inventário de risco, né? Então, às vezes, na análise de incidente, você identificou um perigo que não foi apontado. Ou, às vezes, a análise de acidente mostrou que o risco não está controlado, enquanto que lá no inventário de risco estava mostrando que estava num nível de risco adequado. Então, tem que haver essa conversa, né? Então, se você fez uma investigação de acidente, o resultado dela pode impactar no teu inventário e pode impactar no teu plano de ação. Essa é a ideia. Outra coisa, na avaliação de risco, você tem que identificar cenários de emergências, né? E aqui eu chamo a atenção para separar um pouco de pequenas emergências com grandes emergências, né? Se é um acidente pequeno, que o cara tem um corte, né? Vai lá para o pronto-socorro, você tem que estar preparado. Se é um pequeno acidente lá no laboratório que quebrou um frasco, isso é uma coisa. Outra coisa é ter uma indústria que tem um tanque e vazou o conteúdo desse tanque e espalhou na fábrica ou contaminou o meio ambiente. Então, tem que separar a questão de acidentes. As emergências mais óbvias, que são comuns a qualquer estabelecimento, é a questão do incêndio, né? Então, isso por hoje, regulamentação dos corpos de bombeiro, você tem que ter todo estabelecimento um plano de prevenção e combate a incêndio. O que você tem que prever é se, naquele caso específico, tem algum fator ali, algum perigo específico que vai aumentar essa questão do incêndio, como locais onde se trabalha com inflamáveis ou combustíveis, né? Então, os cenários de emergência, ele fala para separar aquelas emergências de grande magnitude. Quando tem um cenário de grande magnitude, de um acidente ampliado, com certeza você tem que fazer um plano específico para isso. Então, claro que todos os estabelecimentos
Você pega uma indústria química, ela tem que ter um plano de emergência, né? Enfim, você tem coisas que têm importância. Agora, obviamente, uma padaria não vai ter plano de emergência. A única emergência da padaria vai ser incêndio, ok? Já de posto de gasolina já vai ser um pouco mais complicado e assim por diante, tá? A documentação mínima. Então, mais uma vez, documentação mínima. Inventário de risco e plano de ação. Não significa que o PGR seja só inventário de risco e plano de ação. Então, as pessoas esquecem desse mínimo aqui. É claro que uma empresa muito pequenininha, ela vai ter no mínimo isso daí. Agora, uma empresa que tem uma complexidade de riscos, ela vai ter N documentos que vai fazer parte do PGR. Okay? Os relatórios de avaliação ambiental, os relatórios de análise ergonômica, os relatórios de inspeção de vasos sob pressão, o prontuário de máquinas, a relação lá de espaços confinados, enfim, todas essas documentações que são exigidas nas demais NRs faz parte do inventário, faz parte do programa de gerenciamento de risco. Mas, no mínimo, tem que ter esses dois aqui. Tá? Então, essa é outra compreensão. Então, eles acham, o teu PGR vai sair. Ele acha que fazendo o inventário de risco e o plano de ação, você resolveu a parte de documentação. Lê do engano. Isso daqui é só ler com atenção, que a norma é bem clara. Gilmar, então, oi. Tem um comentário aqui, posso ler para você? Aham. Mas se a padaria não precisa do plano de ação e emergência, pois cumpriu o PPCI, não existe necessidade de ter esse plano de ação em emergência, pois o Corpo de Bombeiros determinam as atividades que devem ou não ter um plano de ação e emergência. Ok, então você põe lá no seu plano de emergência, no seu PGR, você fala assim, o plano de emergência segue esse projeto lá do bombeiro, ponto. Não precisa fazer de novo, não precisa ter duplicidade. Você referencia. Então, se você tem um plano de emergência que envolve a questão ambiental, ocupacional, você faz a referência. Não significa que você tem que refazer. Então, nós vamos mostrar para vocês que no plano de ação, muitas vezes, ou no inventário de risco, você fala, qual é o controle que existe? Ver plano tal. Simples assim. Entendeu? Você não precisa refazer. Não precisa haver duplicidade, né? Você pegou muito bem. Então, se a padaria tem que fazer por causa do bombeiro, pronto, já está feito. Ela tem alguma outra emergência? Pelo que me consta, eu não sei se tem algum vaso sob pressão em padaria. Eu não sou muito familiar com padaria. Não sei se alguém souber, me lembra. Mas eu acho que ela não tem questão de forno. Eu não sei se tem alguma exigência específica para forno. Se pode explodir, não sei. Talvez, se tivesse, teria que incluir isso. Mas eu acho que isso faz parte da questão dos bombeiros também. Então, praticamente não precisa fazer plano de emergência na padaria. Ok? A mesma coisa, o posto de combustível. O posto de combustível já tem que fazer também para emergência, por causa da ambiental, por causa do bombeiro e tudo mais. Faz referência, não vai fazer de novo. Ok? Não, a norma coloca isso daqui. Então, ele fala que os documentos, né, devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras. Então, se você vai fazer um relatório de avaliação de uma caldeira, tem lá as regras como tem que ser feito. Se você vai fazer um projeto de ventilação local exaustora, isso tem que ser feito por um profissional competente, que eventualmente vai fazer o ART dele lá, recolher o ART. Então, cada coisa específica tem lá na norma. Se ele exige um profissional habilitado lá, como eles queiram, tem que ser feito. O inventário de risco e o plano de ação são documentos administrativos, devem ser feitos com o apoio do profissional, mas quem tem que meter a assinatura lá, responsabilizando, é a empresa. Ok? Gilmar, só um comentário rápido. Colocou aqui que talvez na padaria tenha acidente com máquina sem proteção. Ele deu como exemplo a maceira. Ah, sim. Então, na emergência, você pode colocar... O que é emergência com a maceira? O que você vai fazer com uma pessoa acidentada? Onde vai ser encaminhado? Você pode ter lá coisas de primeiros socorros, bem simples,
Mas se o cara teve, por exemplo, um esmagamento de mão, alguma coisa do tipo, você já tem que estar preparado para onde você vai encaminhar essa pessoa. Talvez nesse sentido. Mas não precisa fazer um plano sofisticado. Você pode colocar isso como uma ação limitada lá no teu plano de ação, ok? Então, se é uma emergência pontual, pequena, eu prevejo a ação dentro do meu plano de ação específica. Não preciso fazer um plano, mais papel, uma coisa sofisticada, ok? Os documentos devem estar sempre disponíveis. Aqui que é importante, o inventário. O inventário, ele deve consolidar. Então, o inventário não é laudo de avaliação ambiental. Isso que é importante. Você vai pegar os relatórios, claro que para a construção deles, se você nunca fez o inventário de risco, você vai ter que seguir todas as etapas. Mas se a empresa já fez identificação dos perigos lá de segurança, já tem coisa ergonômica, de higiene, ele vai pegar toda essa papelada, esses relatórios, e consolidar, né? Fazendo um documento sintético, né? Mais sumarizado, que vai dar conta, olha, nesta unidade aqui, os riscos existentes são esses, estão controlados dessa forma, o nível de risco residual é esse, e tem que fazer o plano de ação é esse. Então, veja, o inventário é um consolidado, ele não é um relatório de avaliação, né? Ele tem algumas características de um relatório de avaliação, mas ele não é bem propriamente um relatório de avaliação. Ele vai consolidar outros relatórios que você fez. Então, ele tem algumas etapas. O que ele vai ter a mais? Fala. Eu vou ler aqui para você. O PPCI pode ou não obrigar a implantação do plano de emergência, no caso de não ser exigido pelo Corpo de Bombeiro. Isso dispensa a empresa de ter um plano de emergência? Acho que foi essa a pergunta da colega. O que é PPCI? Por favor, o PPCI é o de controle... Abre o microfone dele para ele explicar melhor isso para mim. Sim, realmente a minha pergunta tinha sido essa, mas com o comentário do colega ali da padaria, da abaçadeira, eu entendi que sim, que deve ter o plano de ação em emergência prevendo essas outras situações, porque o PPCI ele está voltado só para os incêndios. Ele não prevê os outros riscos, né? Sim, mas isso que eu estou te falando, se as outras emergências for coisas pontuais, né, que não existe um grande, você prevê uma ação pontual. Está me entendendo? Se eu tenho um laboratório, por exemplo, pequeno, que pode derramar um frasco de ácido, eu tenho que ter lá a medida de como que eu vou coletar esse ácido, eu tenho que estar preparado para fazer isso, mas uma coisa menor. Então, tem que ser proporcional à situação da complexidade dos riscos envolvidos, entendeu? Então, você não precisa dar um nome de plano, você pode pôr uma ação pontual. A gente vai entrar em detalhes depois, discutir isso depois lá no último dia, que vai falar de plano de emergência. A grande complicação... Então, voltando aqui. Então, o inventário vai ter que ter uma caracterização dos processos, não é uma descrição detalhada, é uma descrição que quem vai ler o inventário de risco entenda quais são os processos que existem naquele ambiente, quais são os ambientes, uma coisa enxuta, né? Uma descrição enxuta. Nós vamos dar exemplos aqui para vocês do que eu acho que deve ser, tá? Não está detalhado na norma, mas normalmente o que se faz são descrições mais enxutas, sucintas. Fala, alguém perguntou, Cleiton? Isso, surgiu mais uma dúvida aqui no chat. Fala, Ele perguntando o seguinte: nesse caso, teremos que fazer a probabilidade e severidade? Você fala da emergência? Gilmar, porque na questão da padaria, que gerou a discussão, né, que no caso que o Corpo de Bombeiros, se ele fizer a análise e falar que você não precisa do PPCI, e a gente ainda detectar outros riscos, considerando que o Corpo de Bombeiro fica só na perspectiva, né, desse documento, a gente faria, então, a questão da probabilidade e severidade para poder chegar na questão da emergência? Sim, é isso que eu estou te falando. O que é situação de emergência? Situação de emergência é quando ocorre um evento, né, inesperado, tá ok? Pode ser um acidente,
Geralmente, um acidente, ele é um incidente, ele é um incidente, algo que você não espera que ocorra. Agora, esse incidente pode ter consequências de pequenas proporções ou de grandes proporções. O que eu estou falando, se a consequência é de pequenas proporções, a complexidade da ação que você tem que adotar na hora que acontecer é pequena coisa, é pontual. Então, você tem uma máquina, né? Emergência, que pode acontecer? Vamos supor, uma máquina que pode esmagar a mão de alguém. Né? Você avaliou o risco, ela tem todos os controles. E o risco é considerado moderado, por exemplo. Né? O risco residual é moderado, porque é uma máquina, mas assim mesmo pode acontecer, é moderado. O que você está preparado? Se caso acontecer um acidente de esmagar a mão de alguém, por exemplo, não vai ser com primeiros socorros que você vai resolver esse problema. Às vezes você vai ter que ter, eventualmente, algumas ações imediatas, porque ali, se é uma pequena empresa, nem vai ter médico ali, você vai ter que estar preparado, por exemplo, como que você vai encaminhar essa pessoa para um pronto-socorro? Você já tem que estar... Não é na hora que acontecer que você vai pensar no que fazer. Você tem que definir a priori uma coisa simples, o que você faz se acontecer isso. É mais ou menos nesse sentido. Você complementa. Mas não vai se criar plano de emergência para situações muito simples, não. Tá? Eu vou discutir isso no último dia, a gente retoma, tá, Luísio? Outra coisa, então você tem que caracterizar aqui no teu inventário os processos de forma sucinta e caracterizar como é que está organizado o trabalho naquela empresa, né? Quais são as funções, quem que tem, para você fazer o teu inventário. Nós vamos também discutir isso no inventário. Para mim, o problema é nessa item C aqui. Ele fala descrição dos perigos, tudo bem. Identificação das fontes, isso daqui já estava no outro item lá. Aí depois ele fala descrição de riscos gerados pelos perigos, com indicação de quem está exposto e das medidas de prevenção implementadas. Então, a minha dúvida é o que o pessoal está entendendo por descrição de perigos, de riscos gerados. Tá? Eu vou dar uma interpretação, mas isso eu não vou abordar agora. Os dados da análise preliminar do monitoramento, então, em algum lugar do teu inventário, você vai ter que ter os dados da análise preliminar, vai ter que estar o dado lá das avaliações que você fez pela NR9, vai ter que ter o resultado lá da avaliação de ergonomia. Não, ou você vai fazer referência a esses documentos, ou vai colocar a síntese do que, né? Vamos supor, você fez a avaliação de ruído, encontrou o perfil de exposição ao ruído. Você vai colocar isso sucintamente no inventário de risco. Não vai ter que informar como é que você fez, que instrumento, isso daí tem que ficar lá no teu relatório que a NR9 exige. Deixa eu olhar aqui, gente, 9h45, tem muita coisa ainda. O inventário de risco deve ser mantido atualizado, né? E mantido aí por 20 anos. Deixa eu ver o que mais. Eu coloquei um item de informação digital. As organizações devem informar, mas isso não está regulado ainda. Essa informação digital é o famoso e-social, né? Isso aí era gatilho para o e-social, quando foi feita a norma, não estava muito discutido, é porque a secretaria pensa um dia, né? Ter alguma informação de tipo, igual você manda o teu imposto de renda, né? Mas isso não está ainda pensado, né? Não sei como que vai ser feito. Então, não tenho elementos para responder vocês. Outra coisa é que os documentos podem ser digitalizados e todo o processo de digitalização e manutenção de documentos em arquivo eletrônico deve seguir as normas aí de segurança de documentos eletrônicos. Isso vale igual tem para contabilidade, isso a empresa já sabe como fazer isso, né? Para ter validade, um documento eletrônico tem que ter as regras lá específicas para isso. Disposições transitórias. Isso daqui vale muito para a construção civil, sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho. Isso vale também, por exemplo, para shoppings, no caso de emergência. Você não vai fazer uma emergência no shopping para cada fabriqueiro, para cada lojinha. Você faz um plano de emergência para o shopping, por exemplo, tá? Onde todo mundo esteja integrado. Na construção civil,
que muitas vezes é um condomínio de gente ali trabalhando. Então, as empresas têm que estar articuladas uma com a outra. Isso já é mais ou menos velho, não é novo na NR1. Aqui é o contratante e contratada. O PGR da contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as contratadas. Aqui vale o princípio de quem é o dono da fonte de risco. Quem é o dono da fonte de risco é o maior responsável, embora seja responsabilidade solidária, é o maior responsável por controlar o risco. Essa é a lógica. Então, se eu vou prestar serviço numa empresa maior e eu vou entrar dentro da empresa, a minha atividade que é a fonte de risco, eu tenho que cuidar disso daí e informar. Se ao contrário, eu vou prestar serviço num estabelecimento e a fonte de risco é desse estabelecimento, ele tem que me informar e controlar. Então, tem que haver uma conversa entre essas duas partes, né? Uma deve fornecer informação para a outra. Você não precisa pedir o programa de prevenção de riscos da empresa que vai prestar serviço. Basta aquela parte referente à atividade que ela vai fazer no teu estabelecimento, né? E tem que tomar cuidado com a proporção. O erro mais comum que eu vejo de grandes empresas é tratar igualmente um cara que vai lá 1 dia, 2 dias fazer manutenção no software de um cara que fica 6 meses fazendo uma atividade lá, ou que fica continuamente. Eu não posso ter tratamento igual para coisas diferentes, né? Então, eu tenho que ter uma coisa proporcional. E elas devem fornecer um inventário de risco específico das atividades. Não é um inventário de risco de toda a organização. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma operação de soldagem, eu contratei uma empresa para fazer uma operação de soldagem lá na minha atividade. Ele vai apresentar o inventário de riscos só dessa atividade. Eu não preciso pegar os riscos dessa empresa que ela faz em outros lugares. Isso não me interessa. Se o cara vai fazer, por exemplo, eu tenho uma chaminé lá que tem um flare, ele vai ter que fazer a medição da emissão. Eu vou contratar uma firma ambiental para fazer a medição. Como envolve trabalho em altura, aquela empresa que vai fazer isso vai ter que me apresentar quais são os riscos e quais são as medidas preventivas. O específico, isso daqui para ficar evitando pedindo um monte de papel desnecessário, tá? Legal. Vou aproveitar o gancho dessa sua explicação acerca do PGR com relação à atividade, quem é dono da atividade, e fazer uma pergunta usando um exemplo hipotético. Existem empresas, normalmente empresas assim de médio e grande porte, que elas terceirizam a parte da manutenção no que tange a serviços com eletricidade. Nesse caso, a atividade deve ser informada como da empresa contratada como prioridade ou da contratante? Não sei se fiz entender a pergunta. No caso, se a empresa é especializada em serviços de eletricidade, o que diz respeito a perigos e riscos relativos à eletricidade, ela que tem que dar conta, porque ela é especializada. Mas digamos que ele vai fazer essa manutenção dentro de um estabelecimento que tem uma contaminação ambiental. Isso não tem nada a ver com a atividade dela. Aí a contratante vai ter que informar isso, né? Então, vamos supor, ele vai fazer manutenção elétrica num lugar que tem um nível de ruído muito elevado. E o nível de ruído não tem nada a ver com a manutenção elétrica. Então, o que você vai exigir é a prevenção da manutenção elétrica. E agora, você tem que informar que existe um nível de ruído. Você que tem que controlar o teu ruído. Agora, se você não consegue controlar, você fala, ó, além de fazer inspeção elétrica, você vai ter que usar protetor auricular aqui, porque o nível de ruído é elevado, entendeu? Entendi. E aí dentro do programa de gerenciamento de riscos, deve ser feita uma menção acerca de que a responsabilidade do PGR, vamos dizer assim, da empresa contratante, da empresa contratada, é a que vale, ou seja, os planos deles devem estar vinculados ao PGR da contratante. Sim, todas essas questões, né, a empresa deve, por isso que eu vou sugerir que a empresa tenha um manual de gerenciamento de risco, isso deveria estar previsto, como que ela vai lidar com cada uma dessas situações,
tá? Isso tem que ser muito bem acordado. O que não pode acontecer, por exemplo, eu já fui numa grande siderúrgica, em que a manutenção do forno siderúrgico elétrico lá é feito por terceirizado. É a operação de maior risco. Eu acho isso uma sacanagem, e os acidentes que ocorrem muitas vezes nesse local, uma sacanagem botar a responsabilidade toda na contratada. Né? Então, porque é uma coisa ali bem conjunta, tem que ser muito bem articulada as duas coisas. Né? Porque às vezes quem conhece a tecnologia, ou por exemplo, no caso de refinaria, que eu já trabalhei para refinaria, uma empresa contratada, ela não conhece do processo de refinaria, dos contaminantes que saem. Então, quem tem a obrigação de fornecer isso é a refinaria. Né? Então, essas coisas têm que ser muito... para ninguém empurrar o lixo por debaixo do tapete do outro. Né? Então, por isso que tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma interação muito clara. E claro que nuances vai depender de caso a caso. Correto, obrigado. Tá bom? As micro e pequena empresa. Eu queria primeiro fazer uma observação que micro e pequena empresa é muito limitada. São empresas, primeiro, que o critério de classificação é financeiro, não é número de funcionário. No exterior, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, eles classificam como empresa de pequeno porte ou pequena empresa, empresas com até 50 funcionários, independente do faturamento. Aqui no Brasil, a classificação tem a ver com faturamento. Então, pode ter uma empresa de pequeno porte, mas que tem um faturamento alto, ela não se classifica. Acho que o limite agora é 4.800.000 anuais. Então, se a empresa tiver mais de 4... Ela pode ser pequena, ter menos de 50 funcionários, não ter SESMIT, mas não se enquadra no estatuto da microempresa e empresa de pequeno EPP. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Porque o critério que foi adotado no Brasil é critério de tributação, faturamento, tributação, e não um critério de saúde e segurança. Do ponto de vista prático, eu considero pequena empresa aquela que tem menos de 50 funcionários, principalmente que não precisa ter nem técnico de segurança, né? Independente do faturamento. Mas na lei, o que se aplica é o critério do faturamento. Então, toma cuidado, não é só número de funcionários e grau de risco, não. Então, uma empresa que tem lá 10 funcionários, mas ela envolve uma tecnologia sofisticada e fatura muito, ela não é pequena empresa. Mas, do ponto de vista de saúde e segurança, ela é uma pequena empresa. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa nuance legal aí. O microempreendedor, o que é o MEI? É o cara que não é toda profissão que pode ser MEI. É isso que foi criado para formalizar o profissional autônomo. Né? Então, só pode ser MEI, por exemplo, uma atividade de alto risco nunca é MEI. Mas hoje tem algumas que têm riscos importantes, como o pintor, por exemplo, o pintor. Então, o pintor é MEI. Ele pode ser MEI, ele vai pintar o piso e a faixa lá numa empresa, numa indústria. Contratou um MEI. Então, ele está dispensado do PGR, mas a contratante tem que tomar cuidado com os riscos envolvidos. Então, se ele vai contratar um MEI, digamos que ele vai fazer uma pintura, e a pintura é feita num local de altura. Ocorrem muitos acidentes com pintores. A gente está fazendo um trabalho na Fundacentro com pintores. Quais são os riscos mais críticos? Contato com eletricidade e contato com trabalho em altura e queda. Às vezes não é a tinta, é esses dois os perigos. Então, quem for contratar, eu vou pintar numa coisa que tem altura, ele tem que proporcionar ao MEI a prevenção. Né? Os pintores até falam que às vezes eles rejeitam certos serviços porque a condição é tão perigosa que ele não dá conta. Né? Então, é nesse sentido que tem que ver que o MEI está coberto por quem contrata. A microempresa, ela tem essa história da ferramenta, né? Essa ideia de adotar uma ferramenta nos moldes que a Europa tem, o OIRA, por exemplo, só que lembrando que isso vai aplicar um universo, quando surge isso, um universo muito pequeno de empresas,
né? Por causa do faturamento. Então, vai ter muita empresa que não vai se enquadrar nesse porte. E a segunda coisa, porque lá na Europa não é o critério faturamento, é o critério de número de trabalhadores. E outra coisa, tem as exigências previdenciárias. Se a Previdência continua pedindo LTCAT, mas não sei o quê, os laudos e não sei o que tem, não adianta a Secretaria de Trabalho falar que não precisa fazer e a Previdência pedir. Né? Para mim, a grande contradição está nisso daí. Tá? Eu não vou entrar porque essa ferramenta sequer existe. Tá. Gilmar, aproveitando a pergunta do colega, para os casos que haja prestadora de serviço para a realização de serviços de manutenção elétrica e predial, os riscos identificados e as medidas de prevenção devem integrar o PGR da contratante? Olha, se for empresa constituída, a contratada, porque ela vai prestar um serviço de eletricidade. Aonde que está a fonte do perigo e do risco? É a atividade de contato com eletricidade. Por exemplo, essas manutenções prediais, eu conversei outro dia com uma empresa desse setor que presta serviço, ela só faz serviços em instalações desenergizadas, até para evitar pagamento de periculosidade, né? Para evitar passivos trabalhistas na área de periculosidade. Então, se o condomínio quer fazer manutenção, ela faz a manutenção com a questão desenergizada. Então, isso daí tem que ser acrescentado, mas no meu entendimento, quem contrata tem que contratar de forma responsável, quem é o proprietário da fonte de risco que tem que ser o ator principal da gestão de riscos. Gente, nós já estamos chegando no final, eu só vou ver aqui. Eu vou deixar isso daqui para discutir amanhã, né? Eu vou encerrar aqui com respeito ao horário, porque nós vamos discutir amanhã justamente o quê? As estratégias para implementar o PGR, considerando o porte da empresa, o que ela já faz, que tipo de risco que ela tem, se ela é contratante, contratada. Então, você tem um universo muito grande de empresas e esses detalhes aqui, muitas dúvidas que surgiram, né? E, infelizmente, não sobrou tempo para a gente discutir as dúvidas que eu pedi para vocês levantarem. Então, amanhã, no início da aula, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é ver as dúvidas que vocês levantarem a respeito da leitura da norma do texto legal. E aí eu vou discutir em seguida as estratégias, tá bom? Então, hoje não foi possível, né? E olha que foram poucas perguntas e não foi possível abordar, vocês verem que eu fiz questão assim de vocês terem uma visão global da norma primeiro, e agora nós vamos ver as partes. Então, nós vamos ver agora a estratégia de como implementar, nós vamos ver detalhes de identificação de perigos e riscos, nós vamos ver detalhes de critérios de avaliação de risco, nós vamos ver como fazer o inventário de risco, enfim. E claro que o que eu vou sugerir vai além do que está na norma, vai ter o como fazer, porque a norma não diz o como fazer. Então, isso que a gente vai tentar instrumentalizar vocês. Mas era importante que vocês tivessem uma visão panorâmica da norma, uma leitura crítica. Vocês perceberam que tem imperfeições conceituais, né? Tem algumas inconsistências que foi fruto da pressa, né? Da velocidade com que foi feita a norma. O fato de ter sido feito em momentos diferentes, então houve algumas questões, né? Mas eu vou fazer só 5 minutos aí, se alguém tem alguma pergunta que não dá para esperar. Os outros dias. Oi. Antes das perguntas, só atender aqui a um pedido de uma aluna, criou um grupo de WhatsApp dos alunos para facilitar a comunicação entre eles, e ela vai postar aqui no chat para quem quiser ingressar nesse grupo, tá bom? E eu esqueci de falar uma coisa super importante. Eu queria que vocês, antes de saírem, fossem no chat, colocassem o nome completo de vocês e escrevessem presente. Agora eu estou vendo que tem 36 pessoas só. Eu esqueci de falar isso antes. Então, eu tenho que imprimir o relatório, vocês vão no chat agora, escreve o nome de vocês e coloca presente, tá? Eu vejo depois
as pessoas que saíram antes, como que eu vou fazer, tá? Para a gente controlar a presença, vocês sempre entram no chat e escreve presente, o nome de vocês e presente, para saber que vocês estão aí respondendo. Eu só queria perguntar se o nome da empresa que a gente vai fazer o trabalho, ela pode ser um nome fictício ou a gente vai ter que usar o nome da empresa real? Não, pode ser fictício. Pode ser empresa XYZ, tá? Tá, já. Tá bom, só isso. Não interessa, interessa que você descreva uma situação real. Eu vou falar disso amanhã, em detalhes, né? Mas que seja uma situação real, não importa o nome, nem nome, nada que identifique a empresa. O que importa é a situação concreta que você pegar, tá? Tá certo. Obrigada. Excelente aula, tá? Obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Amanhã a gente completa a tarefa de hoje que eu tinha pedido para vocês. Analisarem criticamente e ver que elementos que o PGR, segundo a NR1, não contempla que seria importante ter num programa de gerenciamento de riscos. Então, amanhã eu vou começar a aula com esse tópico, tá bom? Se vocês registraram aí a presença, né? Eu queria verificar se tem mais alguma dúvida, se está tudo ok, se está indo tranquilo a aula, se vocês têm alguma observação, tá? E sugerir para vocês darem umas espiadas no material que vocês têm lá, tá? Bom dia. Bom dia. Eu queria só me desculpar pelo comentário que eu fiz ontem, que eu acho que eu fiquei muito feliz pelo curso. E acho que falei, eu estou muito empolgada com a nova profissão e tudo, e com ter conseguido o curso, eu acho que eu acabei falando umas baboseiras, então só me desculpo por isso. Mas eu estou muito feliz pelo curso, tá? Tá bom, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, então. Então, professor, eu não sei se vai continuar nesse item normativo na aula que vem, mas eu queria me antecipar, mas só para tirar uma dúvida em relação a essa questão do MEI, né, na verdade, das pequenas empresas, microempresas e pequenas empresas que não foram obrigadas a constituir o SESMIT e optarem pela utilização da ferramenta. Então, assim, elas estão desobrigadas a estruturar o PGR, né? A minha dúvida é o seguinte, até que ponto que essa ferramenta vai estar disponível para essa categoria de empresa para que eles optem pela não elaboração do PGR e sim a gestão por essa ferramenta? Olha, até o momento não vi nada a respeito disso, tá? Não vi o Ministério se movimentando nesse sentido. Eu posso até me informar melhor, buscar me informar. O que a Fundacentro está propondo, é um modelo de PGR, ignorando um pouco isso, porque a gente sabe que tem um universo bastante grande de empresas que tem riscos importantes, com menos de 50 funcionários, né? Que não aplicaria esse critério de pequena empresa, porque ela tem faturamento superior a 4... Porque você pega uma empresa aí, 4.800.000, pega uma gama bem grande de empresas pequenas que tem mais de 4 milhões. É faturamento, não é lucro nem nada, não, né? Lembra que é faturamento. Então, a gente está desenvolvendo um modelo que a gente vai disponibilizar, né? Agora, eu não sei como... Aquilo que eu te falei, eu vejo com uma certa desconfiança na medida que, enquanto o Ministério não fizer a tarefa de casa de compatibilizar as exigências previdenciárias com as trabalhistas, isso, para mim, é letra morta. Entendeu? Porque ela vai ter que fazer e-social, para pôr e-social vai ter que pedir os laudos, LTCAT da vida, ou seja, vai ter que contratar profissional. Então, esse tiro aí, né, para prevenção, ok, mas não vai dispensar de fazer outras coisas. Então, eu não sei como que eles equacionam exatamente isso. Ou se na própria ferramenta vai apontar se ele precisa complementar com alguma coisa. Então, eu confesso para você que eu não tenho resposta neste momento para isso. Eu vejo assim com uma certa apreensão, né? Eu estou curioso. Certo, mas é uma resposta que teria que ter antes da entrada de vigência do PGR, né? Pois é, né?
Aí veio essa pandemia, essas coisas. É que o pessoal achou que isso é fácil de fazer, né? Quem concebeu. Eu tinha uma proposta, a Fundacenta apresentou uma proposta para abordagem de pequena empresa um pouco mais consistente, mas no processo de discussão ela foi descartada, tá? Então eu fico meio desconfortável, porque eu tinha outra visão, o que a gente discutiu aqui era outra proposta, enfim, mas ficou isso na lei. A ideia foi assim, nós adaptamos, vamos traduzir o OIRA da Europa. Só que o OIRA da Europa, ele é construído com base em toda a legislação europeia, que não necessariamente se aplica aqui. Você está entendendo? Então, não basta você pegar uma ferramenta. Eu acho a ideia do OIRA muito interessante. Nós estamos analisando no nosso grupo da Fundacentro, até o Cleiton, que está aqui, que está me ajudando, ele fez uma análise, aplicou, a gente pediu para as pessoas aplicarem o OIRA em empresas. Se vocês quiserem até entrar lá, é gratuito. Vocês podem entrar, se cadastrar na agência europeia, só por OIRA, né? E você pode aplicar uma dessas ferramentas. Tem outra, eu vou dar uma sugestão, tem a da Irlanda, que é muito boa também. Só que elas são calcadas nas exigências legais que tem lá. Entendeu? Ela fala assim, ela é tudo na afirmativa, que você faz isso. Então, ela põe as exigências. E não necessariamente coincide com o Brasil. Então, para fazer a adaptação dessas ferramentas, não é uma coisa que você faz num dia para a noite. A Europa está fazendo há anos isso daí. Eu acompanho esse processo desde 93, eu venho acompanhando esse processo da agência da Europa, né? Agora que alguns países, um está fazendo para salão de beleza, outro está fazendo para oficina, outro está fazendo para padaria, cada país está fazendo para uma empresa, e assim mesmo eles têm, não para todos os setores. Então, é uma abordagem interessante? Sim, mas tem que combinar com os russos aí, e no caso os russos é a Previdência Social. Essa fala do Daniel veio ao encontro do que eu falei ontem, né? Porque às vezes tu tem uma empresa pequena, mas ela gera riscos, por exemplo, os químicos, entendeu? Como é que o governo vai disponibilizar essa? Eu queria entender também. Que ferramenta é essa que vai ser disponibilizada? Como é que essa empresa vai fazer as medições de ruído? Como é que vai? Ela tem riscos que são grandes. Exato. Lá na ferramenta da OIRA, ele identifica isso. Ele fala assim, você fez a medição de ruído de agentes químicos, entendeu? Ela tem um mecanismo de separar isso. Então, não é uma coisa tão simples assim. Então, eu acho que quando se coloca... E também, professor, vai facilitar a omissão por parte do empregador. E se ele colocar lá que simplesmente ele não tem o risco dentro da ferramenta? Ou ele não tem a capacidade intelectual de identificar uma vibração, por exemplo? Então, o que o Ministério estava fazendo, que eu sei, é um instrumento que seria um primeiro checklist, isso foi a ideia, uma primeira lista de verificação para você verificar se você tem perigos ou fontes de risco, né? Então, se você não tivesse, o que você teria que fazer? Bom, posso deixar isso para amanhã, porque eu posso discutir exatamente a estratégia. Nós vamos pegar cada tipo de empresa e como que ela teria que atuar. Aí eu aproveito e discuto em detalhe isso daí. Não, claro, é que eu, como trabalho em assessoria, isso me deixa muito preocupada, porque já que eu não tenho fiscalização aqui, vem o governo com essa ferramenta aí ainda, né? Meio que barrando um pouco do nosso serviço, né? Então, isso me deixa muito preocupada, e como o Daniel falou, isso tudo deveria já estar alinhado dentro do governo. Sim, daí a riqueza do curso, aqui vocês trazerem esses problemas, né? Apontarem isso é bastante interessante. Gente, então, por favor, quem não fez o registro aí, registra aí a presença, por favor, tá? Põe o nome no chat, presente, tá? O nome completo, presente, tá bom? Bom, amanhã a gente se encontra e vamos discutir essas estratégias aí. Vamos começar, eu vou fazer o seguinte, eu começo com as pequenas, tá? Gente, então, bom dia para vocês. Quem não fez a tarefa de ontem, faça, que a gente vai discutir logo amanhã de manhã, tá? Dá uma lida, consulte aqueles materiais lá, modelos de que é gerenciamento de riscos em outros lugares, saiam
da zona de conforto aí de ficar baseando só em NR e amplie um pouco o horizonte técnico de vocês, tá bom? Um abraço e até amanhã. Eu sou o último a sair porque eu tenho que fechar a sala, né? Mas fiquem à vontade quem precisar sair, tá bom?